7, versículo de número 17. Não serei extensivo, daqui a pouco já estamos terminando. Quem sinalizou em encontrar, diga comigo, Escola Bíblica Dominical. Olha, irmão, tem sido uma bênção, viu? Para quem não tem vindo na Escola Bíblica Dominical, tem sido um maná de Jeová. Hoje, né, o tema da lição foi sobre a vida da igreja avivada. E nós estamos aprendendo, né, que o avivamento, ele é tão lindo, ele é tão belo, que ele tem poder de contagiar outras pessoas. E aprendemos também sobre, biblicamente falando, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aquele avivamento que está acontecendo lá, né? O pessoal está em cultos e cultos e cultos, né? Adorando a Deus, vidas se rendendo a Cristo. Pastor, o que é avivamento? Resume em poucas palavras. Eu resumo. Avivamento não é grito, avivamento não é pulo, avivamento não é... Não. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de vida. Se a minha vida ainda não mudou, é porque o avivamento ainda não chegou. Então, avivamento é mudança de vida. É eu deixar as velhas práticas da vida e me transformar em uma nova pessoa em Cristo Jesus. Versículo 17 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O 18 diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Podei-vos assentar, irmãos. Abnegados servos do Deus Altíssimo. Nós entendemos que quando nós viemos para Jesus, nós levantamos a nossa mão para Ele, nós encontramos o nosso Senhor Jesus, ou melhor, Ele nos encontra e nos acha. Observe que uma vez que você se rendeu a Cristo, uma vez que você está sentado aí no banco, você tem que entender o propósito, porque é que Deus te escolheu. Você tem que entender o real propósito, porque é que Deus te livrou às vezes até da morte para você estar sentado aqui. Nós temos que entender que quando nós se achegamos para o nosso Senhor Jesus, nós não se achegamos para Ele primeiro para receber bênção. Nós não chegamos para Ele para receber vitória. Aqui eu estou dizendo porque às vezes a vitória não chega. Aqui eu estou explicando porque que a bênção não acontece. Porque se eu vier para um culto somente para receber a vitória e a bênção, eu estou automaticamente bloqueando o meu coração e impedindo o trabalhar e a transformação de Deus na minha vida. Não adianta eu receber a vitória hoje e estar fraco amanhã. Não adianta eu receber a bênção agora e daqui a pouco eu estar longe do dono da bênção. Não adianta eu estar alegre porque eu recebi uma notícia boa e entrei por uma porta de alegria, e passar de alguns dias eu estou pior do que antes de receber a bênção, porque existe algo chamado vazio no coração. Existe algo que dentro da nossa cabeça, quando a gente pensa assim e só olha o nosso Deus como um Deus provedor de possibilidades,
automaticamente a nossa mente, ela começa a sofrer algumas variações, que quando alguma coisa ruim acontece, a gente acha que Deus nos esqueceu, mas Ele não nos esqueceu. É a gente que não entendeu o verdadeiro propósito, porque é que Ele nos escolheu. Porque isso, pastor, essa introdução é para mim abrir a tua mente para que o texto que ora acabamos de ler adentrar no teu coração, para você entender que uma árvore, ela não pode produzir dois tipos de frutos. Nós lemos aqui que uma árvore, ou ela produz frutos bons ou os frutos ruins. Uma árvore não pode produzir dois tipos de frutos. Eu não posso ter Deus e eu não posso ter o diabo ao mesmo instante atuando na minha vida. Eu não posso de maneira alguma dizer que sou evangélico, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo do qual eu estou dizendo. Eu não posso dizer que leio a Bíblia, mas eu não obedeço o que está escrito na Bíblia. Eu não posso dizer que eu sirvo um Deus que automaticamente, quando a adversidade vem, eu começo a desdenhar, eu começo a tirar a credibilidade desse Deus do qual eu digo que sirvo. É aqui que eu estou dizendo aos senhores: uma árvore não pode produzir dois frutos, ou é frutos bons ou frutos ruins. Mas aqui eu comecei essa mensagem dizendo para os irmãos que o real propósito de Deus ter te escolhido, Deus ter alcançado a minha e a tua vida, não é simplesmente para nós vivermos uma vida comum, na inércia, parados, estagnados. Já viu água parada? Ela começa a ficar podre, começa a dar bicho. Então Deus não nos chamou para isso. Há um propósito de Deus. E o propósito é qual, pastor? É que nós venhamos, por intermédio de Cristo, a produzir frutos. Eu vou te explicar, para você entender que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a produzir frutos. Logo aqui, eu não preciso dizer para os senhores, se Deus quer que nós produzamos, que a gente venha produzir frutos bons ou frutos ruins. Eu preciso explicar isso não, né? Todo mundo já está entendido que Deus nos chamou para que possamos produzir frutos. E há um detalhe nisso, que quando você entende a veracidade desta palavra, você entende a realidade do que Deus está dizendo e quer fazer em ti, você começa a viver uma vida não na média, acima da média. Você entende que você é um produtor de Cristo aqui na terra. Você entende que você não é mais um escolhido de Deus. Você entende que você é um agenciador de bênçãos e de milagres de Deus aqui na terra. Você começa a entender que você não é mais um escolhido. Você é um veículo de milagre de Deus na terra. Porque quando nós falamos em produzir frutos bons, nós temos que entender que Deus, Ele não é egoísta como nós somos, não. Quando nós deixamos Ele trabalhar na nossa vida, Ele é tão lindo, Ele é tão belo, a sua graça é tão perfeita, que Ele começa por intermédio do Espírito Santo a trabalhar na nossa vida para que venhamos produzir frutos bons. Mas Ele é tão lindo que Ele não é egoísta. Ele quer que você produza frutos bons. Antes, até mesmo de produzir frutos bons para Ele, Ele quer que você produza frutos bons para você mesmo.
E o que é que você tem produzido de você? O que é que você tem se alimentado daquilo que tem saído de ti? Porque existem árvores que são frutíferas, sim, mas também existem árvores que são infrutíferas, árvores que não produzem nada. Hoje é dia 19 de fevereiro. O ano já começou, já tem um tempinho. O que você produziu para a tua vida? O que você anda produzindo? Eu não estou falando produzir na vida de alguém, porque hoje a gente quer produzir coisas na vida de alguém, sendo que a gente ainda não tem. Entendeu como é que Deus trabalha? Deus quer que primeiro você produza frutos bons para a tua vida. Pastor, como que acontece esse detalhe de eu começar a produzir frutos bons para a minha vida? É você preparar. Aqui está o primeiro passo: preparar a tua vida, a tua mente, principalmente o teu coração, como uma terra fértil e viva, para que Deus possa colocar a semente do Espírito Santo na tua vida, para que o Espírito Santo comece a produzir frutos bons em você. Entendeu? Porque às vezes você tem raiva de você mesmo, é porque você não está produzindo frutos bons. Entendeu? Porque às vezes você até fala: eu nasci para isso mesmo. Isso é se se xingar. Isso é se desvalorizar. Porque você tem que ver que aqui eu te explico de uma linguagem bem ampla. Eu queria que você olhasse para mim, para você entender de uma linguagem bem ampla o que é que Deus está dizendo para você nesta noite. O que, pastor? Que tudo que acontece ao teu redor, seja de bom ou seja de ruim, identifica claramente o tipo de fruto que você anda produzindo. E o que tem acontecido ao teu redor? O que tem acontecido na tua casa? O que tem acontecido na tua vida? O que tem acontecido consigo mesmo? Como está a tua vida diante de Deus? Porque uma vez que eu não produzo frutos bons para mim, por intermédio do trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu passo a desacreditar no poder de Deus. Se Deus pudesse, já tinha feito, não fez. Se Deus pudesse, já tinha dado um jeito, não deu jeito. Se Deus pudesse, Ele fazia. O interessante é que Ele pode, Ele quer e Ele faz, mas Ele não quer fazer da minha e da tua maneira. É aí que a gente entende que quando a gente deixa Deus, por intermédio do Espírito Santo, produzir frutos bons na nossa vida, o primeiro fruto bom que o Espírito Santo começa a produzir em nós é abrir o nosso entendimento. Porque tem gente que sofre e até hoje não entendeu nada. Tem gente que passa sempre pelo mesmo vale. Sai do vale e entra no vale. Sai do vale e entra no vale. E até hoje não produziu nada. Não entendeu nada. Porque quando eu deixo o Espírito Santo de Deus produzir frutos bons na minha vida, ao ponto dele abrir o meu entendimento, eu começo a entender porque é que ele me salvou, me escolheu e outro mais. Eu começo até a entender porque que ele permite que eu passe por sofrimentos nessa vida. Aí quando eu entendo, eu passo sem murmurar, eu passo sem xingar, eu passo sem brigar com Deus, eu passo sem retrucar com Deus, eu passo sem querer ensinar Deus. Está entendendo a dinâmica espiritual dos bons frutos? O interessante é que às vezes nós, como seres humanos, nós queremos produzir coisas boas, até boas, na vida de pessoas, na vida de quem está ao nosso redor. Mas às vezes a gente até produz alguma coisa, mas já viu aquela semente que não vinga? Já viu
aquela mudinha que não cresce. Já viu? Pode colocar água, pode colocar esterco, pode colocar fertilizante, não vinga. Por quê? Porque o interessante não é eu querer produzir nada na vida de ninguém. O interessante é eu deixar primeiro Deus enraizar a minha vida em Cristo. Porque quando você tem raiz, você não foge daquilo do qual Deus permitiu que vai a teu encontro. Quando você tem raiz, pode balançar vento para lá e para cá, você balança, mas não cai, não se esmorece e nem quebra. Porque logo aqui, quando a gente fala de fruto, e aqui contextualizando, falando de raiz, eu estou falando de estrutura. E hoje, as pessoas que não estão deixando o Espírito Santo de Deus produzir frutos bons em ti, estão vivendo uma vida desestruturada. Irmãos, tem gente, quem me ouve diz amém, que eu como pastor, às vezes eu vou aconselhar até com a palavra certa, mas na sabedoria em Deus, eu me policio nas minhas palavras. Por quê, pastor? Porque a pessoa está tão assim. Já viu aquele papel que quando vai na água, você tem que pegar com muito cuidado, senão desmancha? É desse jeito. A pessoa está tão vulnerável, está tão, como que eu posso dizer, está tão quebrado, está tão quebrada pela vida. Mas existe algumas coisas que a vida e o diabo nos quebra por permissão de Deus. Mas existe algumas coisas que a vida e o diabo nos quebra, que é resultado daquilo que a gente escolheu, buscou. E aí, como pastor, às vezes eu me policio. Eu falo, não, o certo é eu falar isso, mas eu vou falar isso aqui em parábolas, que eu tenho certeza que vai entender exatamente isso aqui. Por quê? Porque eu sei que a pessoa já está quebrada. Eu sei que a pessoa já está totalmente sem alicerce algum. O que é a pessoa sem alicerce? Não tem alicerce em casa, não tem alicerce no trabalho, não tem alicerce na vida, não tem alicerce em lugar nenhum. Qualquer vento derruba a pessoa. Qualquer palavra contrária detona a pessoa. Qualquer coisa que a pessoa ouve, eu tenho certeza que isso foi para mim. E às vezes nem é. Por quê? Porque está sem estrutura. A pessoa está com a vida totalmente desmontada em Deus. Porque não tem como, queridos, uma árvore que um dia vai ser grande, frutífera e ter bons frutos, não tem como ela sobreviver sem antes tiver uma estrutura. Pastor, o que eu quero te dizer? Tem coisa no teu casamento que está balançando, é porque você primeiro não procurou a estrutura. E o que acontece hoje é resultado do que você está produzindo. Tem coisa nos seus filhos que acontece, que primeiro você foi do teu jeito. Você achou que até o dinheiro dava jeito, mas não deu jeito. Sabe por quê? Que quem dá jeito é Cristo, e quem te estrutura também é Ele. Ele está dizendo: quer ver esse vento parar? Quer ver essa prova cessar? Quer ver as coisas se encaixarem no lugar de novo? Refaça teu caminho, abra teu coração, se arrepende daqueles erros do passado, abra tua mente, aplana o teu entendimento e deixa Deus começar a produzir frutos bons em você. Eu disse que existem árvores que produzem frutos bons. Existem árvores que produzem frutos ruins. Entenda que também a maioria daquilo que você anda produzindo é resultado daquilo que você anda vendo. Aí é um particular entre você e Deus.
A maioria dos frutos que você anda produzindo é resultado daquilo que você também anda ouvindo. A maioria dos frutos que você anda produzindo é resultado daquilo que também você pensa. Porque às vezes a mente está tão pesada, que o pensar é só coisa negativa. Só pensa negatividade. Tudo vai dar errado, tudo vai ao contrário. Porque geralmente quem não produz bons frutos e pensa exatamente do jeito que o pastor está dizendo, são pessoas que não quer que aconteça nada de errado na tua vida, quer que tudo seja certo nos mínimos detalhes. Se acontecer algo ao contrário, pode ser pequeno, a pessoa já não dá, isso. Aí já começa por dentro de si mesmo, já começa a se autodesacreditar, porque já parou de acreditar em Deus, já começa a só ver coisa errada, já começa a só falar que vai dar tudo errado, todo mundo está contra, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou sozinho. Não. Esse pensamento é de quem não está produzindo fruto. Agora, dentro dos frutos maus, para mim poder terminar, existem as pessoas, e como eu disse que tem árvores que produzem frutos bons e frutos ruins, dentro dos frutos maus, que são os frutos ruins, tem pessoas que dentro dos frutos ruins estão produzindo frutos de egoísmo. Como é fruto de egoísmo? Você só vai viver uma vida bela quando você parar de pensar em você. Você anda escondendo coisas de pessoas. Irmão, quer ver característica de quem produz fruto ruim? É alguém que está junto e fica sempre anulando ou escondendo coisa de outro alguém. Não, irmãos. Não existe isso. Porque no dia que eu esconder alguma coisa da minha esposa, pode ter certeza que eu já me desviei. E mesmo se eu me desviar, eu ainda vou contar tudo para ela o que vier a acontecer. Porque o que eu estou dizendo não está entrelaçado em ser crente ou não, ou ser pastor ou não. Está entrelaçado em eu ter caráter diante de Deus e da vida. Porque segredo entre você e você mesmo é abrir brecha para Satanás entrar na tua vida. É a mesma coisa pessoas que pecam e não confessam o pecado. Aí entra um outro nível de fruto podre. Qual, pastor? Pecado não confessado é segredo entre a pessoa e o diabo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando eu digo que você tem que ser sincero, você tem que falar mesmo para as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas que moram com você. Entenda isso de uma maneira inteligente. Deus não quer que você fique produzindo frutos mentirosos. Eu esconder alguma coisa da minha esposa, vamos supor, eu ganho 10 mil, ela ganha 5 mil. Aí eu falo para ela que eu só ganho 1.000. Eu estou escondendo dela. Eu estou produzindo frutos mentirosos. Quando você esconde algo de alguém, você está produzindo fruto de mentira. E o pai da mentira é Satanás. Você está chamando ele para viver contigo, para dormir contigo, para ficar do teu lado. Aprendemos na escola bíblica dominical que Satanás, ele até quer fazer, mas ele só faz quando alguém chama. E a gente aprendeu hoje na escola dominical. E tem muita gente chamando Satanás para ficar na vida e não está sabendo. Sabe por quê? Porque não entendeu que Deus te chamou para produzir bons frutos. Mas há um detalhe: antes da semente ser plantada, a terra tem que ser tratada para depois ser curada. Eu posso me tornar uma árvore gigante,
Vou viver uma vida de fruto mentiroso. Por quê? Porque a terra onde eu me plantei não foi tratada e nem curada. Tanta gente vivendo de fruto mentiroso. Aí você vai lá no passado, a terra não foi tratada e nem curada. Deixa Deus tratar a tua terra. Deixa Deus curar a tua terra. É muito fácil eu pedir coisas para Deus, mas o detalhe é eu não ter estrutura para me receber o que eu pedi para Deus. Aqui eu identifico algo poderoso para me começar a terminar. Tem muita bênção que Deus não te deu. Não é porque Ele não te ama, pelo contrário, Ele ama você demais. É porque Ele sabe, se Ele te der, você não tem estrutura para aguentar a bênção. Aí você cai e quebra. Ao invés de ser bênção, torna-se maldição sobre a tua vida. Mais explicado do que isso, só se eu desenhar. Então, essa mensagem aqui, ela está entrelaçada para início de ano. Vamos começar a produzir frutos bons. Vamos começar a produzir frutos verdadeiros. Vamos deixar de produzir frutos mentirosos. Vamos deixar de estar enganando a si mesmo. Não, irmão, entenda que não tem como uma árvore produzir fruto bom e fruto podre, fruto bom e fruto ruim, não tem como a gente estar na igreja e querer viver uma vida como se fosse um mundano lá fora. Não existe o terceiro caminho, não existe purgatório, não existe uma terceira religião. Ou é terra ou é céu, ou é inferno ou é céu, ou é embaixo ou é em cima. Deus te trouxe aqui para você tomar esse choque de realidade, que a maioria das coisas que acontecem ao teu redor é constâncias daquilo que você anda produzindo. Porque não adianta eu querer produzir algo novo sobre a vida da minha esposa, sendo que eu não recebi o novo de Deus na minha vida. Não é a mesma coisa você querer que tudo cresça, mas você não cresce. Você querer que tudo vingue, mas você não vinga. Você querer que todo mundo anda ao teu redor, mas você não anda. Não existe isso. Então Deus está dizendo: comece a produzir frutos bons. Ah, pastor, eu não vou produzir nada. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está aqui, no versículo de número 19, que diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no... Que fogo é esse? É o momento de você pensar. Que fogo é esse? Oh Deus, eu fui na igreja, eu orei, eu busquei, eu fui no monte, eu vi jejum, e aquilo outro, e agora eu morri, agora eu estou aqui no inferno. Deus nunca permite na minha e na tua vida que algo doloroso aconteça sem antes Ele nos alertar. Eu disse aqui: não se escribe, ou se alicerce, ou se engrandeça, porque você um dia já foi no monte, já jejuou, já orou, já acordou de madrugada. Não se engrandeça com isso. Sabe por quê? Que a gente hoje está transformando aquilo que é obrigação em sacrifício. Orar, obrigação do crente. Ir no monte, obrigação do crente. Ler a Bíblia, obrigação do crente. Jejuar, obrigação do crente. Vir na igreja, obrigação do crente. Obedecer, obrigação do crente. Fugir do pecado, obrigação do crente. Isso não é sacrifício, é obrigação do crente. Vai ler a Bíblia. A gente está transformando aquilo que é obrigação em sacrifício. Eu só fui entender isso quando o Espírito Santo fez na sala da minha casa assim, ó, bah, me deu um tapa, que ele bate. Depois eu te explico a maneira que ele bate. Eu lembro que eu fui caindo até de banda. Falei, meu Deus. Fiz uma semana de jejum, sem colocar um grão de comida na boca.
Aí eu falei, agora eu vou, ó. Bum. Aí sabe o que ele disse para mim? Eu acabei de contar para vocês. Ele falou no íntimo do meu coração. E eu me confundo com voz humana, mas a voz do Espírito não. Para de se engrandecer. Isso não foi sacrifício. É a obrigação sua manter o contato comigo. É a obrigação do crente estar na presença de Deus. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a produzir bons frutos para a nossa vida. E terminando agora, que eu tinha muita coisa aqui, viu? Eu não anotei nada, mas tinha muita coisa. Mas vamos terminar. Talvez eu termine essa mensagem outro dia. Primeiro passo. Quem aqui nessa noite quer produzir a partir de hoje bons frutos? Diga amém. Diga amém. Primeiro passo para produzir bons frutos: deixa Deus dominar você. Para de se guiar, viu, rapaz? Deixa Deus guiar você. Senão tu vai dar de cara naquela situação de novo. E dessa vez não vai ser igual a última vez. Vai ser pior. Talvez você nem sobreviva. Deixa Deus guiar você. Segundo, esteja acessível a obedecer a Deus. Porque tem gente que não obedece ninguém, retruca de tudo, e todo mundo está errado, porque pela minha própria opinião, só eu estou certo. Terceiro passo, quando você dá esses passos, abrindo o coração diante de Deus, aí o Espírito Santo começa, meu Deus, de uma maneira linda, a produzir frutos na tua vida. Sabe esse terceiro passo aqui? É você esquecer a vida dos outros. Porque primeiro o Espírito Santo está interessado em produzir frutos na tua vida. Não é para alguém, é para você. Ei, você precisa levantar essa autoestima. É por isso que eu estou falando sobre fruto. Você precisa acreditar em você. É por isso que eu estou falando que Ele quer produzir frutos em você, para você primeiro. Você precisa acreditar que esse ano é o teu ano. É por isso que Ele quer primeiro produzir frutos em você, para você. Que graça tem eu pagar um alto preço, produzir coisa para as pessoas e não produzir nada na minha vida? Eu vou viver uma vida de engano, que aí entra aquela palavra: eu prego, mas não vivo o que prego. Então primeiro eu tenho que deixar o Espírito Santo produzir frutos na minha vida, para a minha vida. Aí sim, depois que você deixa o Espírito Santo produzir frutos bons na tua vida, para você, aí você está apto a dar conselho para qualquer pessoa. Fora isso, fecha a tua boca e deixa Ele produzir frutos bons para você, em você, para você receber. Porque às vezes a gente quer entregar algo que a gente não tem. Às vezes a gente quer levantar alguém quando a gente está caído. Às vezes a gente quer mudar a vida de alguém quando a nossa vida nunca teve uma mudança em Deus. Porque quando eu falo que primeiro Deus quer produzir frutos em você, para depois você produzir na vida de alguém, você tem que entender que quando você vem na igreja, é Deus trabalhando em você. Diga aleluia. Quando você fala aleluia, é Deus trabalhando em você. Quando você oferta, é Deus trabalhando em você. Quando você ora, é Deus trabalhando em você. Quando você ouve a palavra, olha Deus trabalhando em você. Os frutos Ele está começando a produzir para você, em você. Agora quando você chega lá fora, quando você já começou a deixar Ele produzir os frutos bons em você, para você, aí já não é mais Deus trabalhando em você. Aí é algo maior. É Deus trabalhando por intermédio de você. Por quê?
Porque quando alguém chegar perto de você, despejar sobre você um problema que você já passou, você não vai cair, não vai retroceder. Você vai ser direcionado e direcionada em Deus, dizer: não, pode ficar tranquilo, eu já passei por isso aí, já vivenciei isso aí, já chorei essa lágrima, já tive essa perda. Mas deixa eu te dizer, foi naquele momento de dor que eu deixei Jesus produzir frutos bons em mim. Foi nesse momento que eu abri meu coração para Deus. Foi nesse momento que eu me auto-permiti deixar o Espírito Santo apresentar a mim para mim mesmo. Oh glória! Foi nesse momento que eu tive um encontro com Deus. Porque tem pessoas que estão na igreja há anos, diversas igrejas há tempo, teve encontro com todo mundo, mas ainda não teve encontro com Deus. E aí depois que você tem um encontro com Deus e deixa Ele produzir frutos bons em ti, aí sim você vai ter estrutura para levantar a vida de alguém, vai ter estrutura para pegar na mão de alguém e dizer: vem, porque eu sei onde eu estou pisando. Não, mas eu estou com medo, eu confio em mim. Que quando você confia em mim, eu não estou confiando em mim, eu estou confiando no meu Deus. Vem na minha fé, vem na minha força. Eu já passei por isso. Hoje eu sou um produtor de Deus aqui na terra. Eu venci, você vence. Eu sobrevivi, você vai sobreviver. Eu cheguei, você vai chegar. Então entenda, Deus quer que a partir de hoje você produza frutos bons. Pastor, é dar cesta básica para alguém aí na rua, é produzir frutos bons? Não, é só ser humano. Pastor, eu ajudar o necessitado é produzir frutos bons? Não, irmão, é só ser humano. Que isso aí qualquer religião faz. E os espíritas fazem melhor do que eu e você. Então isso também não é produzir frutos bons. Porque entenda, amor, vem cá. Produzir frutos bons, senta lá. Produzir frutos bons não é isso aqui não, olha aqui para mim. Eu levantar a pessoa e depois a pessoa cair de novo. Porque a gente às vezes, eu já vi pessoas entregando até revelação e visão da terra por aquilo que está vendo. É por isso que tem gente que levanta quando a pessoa entrega, mas depois a pessoa cai de novo. Produzir frutos bons em Deus, quando eu primeiro deixei Deus produzir frutos bons em mim, para mim, agora venha. Não é eu pegar na mão de alguém e levantar aqui carnalmente. Produzir frutos bons na vida de alguém, por intermédio do Espírito Santo, é eu tocar aqui o coração, que só Deus sabe e vê. É aqui aonde alguém carnal não vê. É aqui aonde alguém que não é espiritual não vê. Mas quem produz frutos bons e tem a espiritualidade de Deus na vida, identifica sem a pessoa falar nada. Por quê? Porque às vezes quando eu quero produzir frutos meus, eu vou usar o sofrimento de alguém para me engrandecer e me promover. Mas quando eu deixo o Espírito trabalhar em mim e produzir frutos bons em mim, para mim, depois através de mim, aí sim eu produzo o fruto da maneira certa. Olha, eu estou fazendo isso aqui, te curando hoje, mas não sou eu, é Deus. Olha, eu estou te levantando hoje, mas não sou eu, é Deus. Eu não sou nada. Não é por mim, não era nem para mim estar vivo. Eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Que quem produz frutos bons, ele nunca pega a pessoa para si. Não, vem cá, fazer uma visita, vamos tomar um negócio, vamos sair para comer uma pizza. Aí come pizza todo final de semana. Vamos ali, vamos lá. Não. Quem produz frutos bons, pega a pessoa, cura a pessoa, entrega a pessoa para Deus. Obrigado, filha. Entendeu? Quando você produz frutos bons na vida da pessoa, você produz o fruto não para você se engrandecer, você produz para Deus. E há uma pergunta:
esse ano você conseguiu levar alguém para Deus? Eu nunca termino com fogo. Eu sempre termino as minhas mensagens com ponto de interrogação. Por mais que eu sou avivalista, mas eu tenho a consciência daquilo que os céus estão me dando. E a pergunta de novo para você entender, sair daqui bombardeado com essa pergunta: quais têm sido os seus frutos? Você tem levado alguém para Deus? Porque ou é fruto bom ou é fruto ruim. O que quer dizer isso, pastor? Se eu não estou levando ninguém para Deus, eu estou afastando alguém de Deus. Porque parado não fica. Então que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo produzir frutos bons na sua vida. Você possa deixar o Espírito Santo produzir frutos bons para você. Porque quando você reconhece a magnitude e o poder dele na tua vida, aí você tem autonomia de falar dele com legitimidade para alguém. Que a melhor mensagem que sai da boca de alguém não é eu falar bonito no altar, não é eu falar o hebraico, o aramaico que apresou propleia, não. É eu falar o que Deus já fez na minha vida. É eu falar da onde Ele me tirou. É eu falar que quando ninguém olhou para mim, Ele olhou. É eu falar que quando ninguém estendeu as mãos, Ele me alcançou. Isso é fruto bom. Isso é produzir vida. Amém? Leve essa para o teu coração e aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos terminar.